Hoje eu resolvi falar sobre o serviço, né? Sobre servir. O porquê servir a Deus, né? E o título é Servir uma humilde atitude que agrada a Deus. Então amanhã a gente vai estar lá todo mundo junto. E eu queria que vocês entendessem o porquê que isso é importante, porquê que isso agrada tanto a Deus e porquê que isso também vai ajudar vocês na vida de vocês, no caminhar que vocês vão ter na vida de vocês. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, servir, o que é? Servir é prestar utilidade a alguém. Alguém ou alguma coisa, né? É ser útil. No nosso contexto, aqui dentro da igreja, né? Pensando no que a gente faz aqui, né? O que a gente está buscando aqui, o serviço ele é sempre relacionado a uma pessoa. Ele é direcionado a uma pessoa. A gente sempre está pensando em servir alguém. Então amanhã a gente vai estar lá servindo as crianças. Mas na escola de vocês, vocês podem servir os amigos de vocês. Vocês podem servir as pessoas que não gostam de vocês. Vocês podem servir qualquer um que esteja ao redor de vocês. Então o servir a Deus, o servir e agradar a Deus, ele não é só uma ação, né? Claro, a gente vai fazer essa ação amanhã e é super importante que a gente também faça esse tipo de ação, porque também está dentro daquilo que Deus espera de nós. Mas o nosso servir a Deus, ele tem que caminhar com a gente o tempo inteiro. Tá? No último sábado, a gente acabou uma série que a gente estava falando sobre Jesus, né? O extraordinário Jesus. Tal. E uma das principais características também de Jesus, além de todas aquelas que a gente falou e que a gente passou, é o serviço. Lucas 22, 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Para vocês entenderem o contexto dessa fala de Jesus, né? Aqui é Jesus falando. Eles estavam na Páscoa um pouquinho antes de Jesus morrer. Então foi uma das últimas coisas que Jesus falou com os discípulos dele, com os apóstolos, foi justamente sobre serviço. E ele falou, eu estou aqui como quem serve. Né? E se a gente vai lá investigar e olhar o ministério de Jesus, a gente vê que em todo tempo Jesus só serviu. Então seja aqui na mesa com os apóstolos, seja fazendo os milagres, seja dando comida para aqueles que precisavam de comida, sendo lavando os pés também daqueles apóstolos, inclusive daquele que o trairia. Então Jesus ele foi um exemplo de serviço o tempo inteiro. Né? Então ele servia nas ações, como a que a gente vai fazer amanhã, mas ele servia durante a vida dele como um todo. Então ele veio para servir. Né? Então vocês acham que as atitudes dele agradou a Deus? Claro que sim, né? Ele era o próprio Filho de Deus. Ele veio aqui só com esse propósito, agradar a Deus. E ele fez um sacrifício perfeito. Mas e nós? Como deve ser a nossa relação com o servir ou com o serviço? Como eu falei, e eu vou repetir isso muitas vezes essa noite, o servir ele não é simplesmente uma ação. Então o servir não é um título que você ganha, tipo, eu sou o servo, eu sou o líder do IA, eu sou o líder do Ministério de Ensino, eu sou o líder do Reação. Não é um título que você ganha por conta de algo que você fez. O servir ele é um estilo de vida. Ele é uma forma como você vai se portar. Você tem a opção de servir ou não servir. Né? Não é o serviço, que é algo que a gente também vai falar daqui a pouco, não é o serviço que vai te dar a salvação, não é aquilo que você faz que vai fazer com que você seja melhor do que a pessoa que está do seu lado. Não é isso. Mas você pode escolher fazer isso. Nós fomos criados para dar a nossa contribuição a esse mundo. Foi isso que Deus pensou para nós quando Ele nos criou. Ele não pensou só que a gente viesse aqui a passeio para ficar olhando e tal. E principalmente quando cada um de nós aqui escolheu seguir o caminho de Deus, Ele nos escolheu para que a gente glorificasse a vida dele, glorificasse a Deus através da nossa vida. Então se a gente olha lá em Efésios 2:10, diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o contexto desse versículo de Efésios, ele está falando justamente disso. Paulo está falando justamente disso. De que a gente não tem que fazer as boas obras porque a gente quer ser melhor, ou porque a gente vai ser aprovado, ou a gente vai ser reprovado. Não. A gente tem que fazer as boas obras porque a gente foi criado para isso. Porque Deus pensou isso para nós. Né? Então a gente tem que servir, a gente tem que ser diferente. Né? A gente tem que glorificar a Deus quando uma pessoa olha para suas atitudes, ela tem que enxergar Deus em você, ela tem que enxergar Jesus no seu coração, nas suas atitudes. Né? Então, como primeiro passo, nós devemos servir por amor. Então, o porquê, né? Por que a gente deve servir? A gente deve servir por amor, né? Como um primeiro ponto aqui. E a gente deve servir por amor, não só por amor às pessoas, mas por amor a Deus. E pelo amor que Deus teve por nós também. Nós temos essa oportunidade que muitas pessoas não tiveram e muitas pessoas talvez não terão, de escutar a palavra, de poder escolher seguir o caminho de Cristo. Então, por esse amor, a gente tem que escolher a servir. E aí, quando a gente começa a pensar, tipo, como as pessoas tocam a sua vida, principalmente relacionado quando a gente vai fazer esse tipo de ação. E, gente, não entendam que o servir, por exemplo, dentro do IA, eu quero servir dentro do IA, é só o reação. Claro que não. O reação é uma oportunidade, sim, que quem já praticou isso alguma vez, de fazer uma ação social, principalmente com crianças que são carentes não de bens materiais, mas são carentes mesmo de afetividade, a gente vê o retorno que isso dá para a gente, o quanto a gente cresce, o quanto a gente vê o amor de Deus saindo pela nossa vida. Então, dentro do IA não é só isso, você pode servir em qualquer um outro ministério que a gente tem aqui, mas quando a gente está convidando vocês para uma ação como essa, é justamente para que você tenha a oportunidade de sentir isso. Tenha o gostinho de sentir que Deus te usou, sabe? Que mesmo você achando, tipo, mas eu não sou tão capacitado, eu não posso fazer, eu não consigo e tal. Cara, aquelas crianças precisam da sua presença ali só. E quantas outras pessoas precisam só de um Deus te abençoe? Tipo, gente, a gente consegue fazer isso. Qualquer um aqui. Né? Quantas pessoas precisam só de um, tipo, me perdoa, ao invés do a culpa é sua? Não, me perdoa. Então, o servir, ele é isso, são as ações que são importantes, mas ele também é o nosso dia a dia. E muitas vezes, quando a gente é convidado a servir, e eu me incluo também nesse grupo, a gente tem muitas coisas na nossa vida para fazer. Todo mundo aqui é muito ocupado. Tipo, alguns estudam, alguns já trabalham, alguns têm família, outros casaram e já têm filhos, como no meu caso. Outros estão no vestibular, outros estão na semana de prova e, cara, não dá, agora não vai dar, porque por causa disso. Eu tenho que estudar para isso, eu tenho que estudar para aquilo. E quem aqui está estudando? E quem aqui já trabalha? Mesmo estudando já trabalha. Tá, então a grande maioria já faz uma coisa ou outra, né? Ninguém está totalmente ocioso. Eu vou falar pela minha experiência, tá, gente? O que eu vivo. Eu sou um cara assim, tranquilo, calmo, não sou muito da briga, não sou muito, né, do confronto, esse tipo de coisa. Só que eu já falei para vocês também que quando você é uma pessoa tranquila, você é uma pessoa calma, também tem alguns pontos negativos, que às vezes você é passivo, e às vezes eu sou bem passivo. E quando você é passivo, às vezes você vai, cara, postergando as coisas. E no meu caso, estou falando no meu caso, tá, gente? Acho que ninguém deve passar por isso aqui. Quanto mais tempo eu tenho para fazer alguma coisa, menos tempo eu gasto com aquela coisa. Então, e isso é claro, eu até coloquei aqui para falar como exemplo, isso é claro com a minha relação com a televisão e a relação da Patrícia com a televisão, dentro de casa.
Tipo, eu adoro chegar em casa e sentar no sofá e ficar lá vendo TV, tipo, cara, assistindo... A Caixa do Nada, e tipo, assistindo, sei lá, Tropa de Elite, que eu sei as falas da galera, ou seja, já assisti muitas vezes. Tipo, assistindo, cara, qualquer filme. Não, é que são... A Patrícia, quando eu falo essas coisas, ela já tem todos os filmes na ponta, tipo, As Branquelas, o Karate Kid, o último do Jack Chan. Tipo, cara, esses filmes, assim, não importa. Tanto que essa semana até a gente tava lá, aí eu tinha que fazer uns negócios do trabalho e eu não... Tipo, eu tenho esse problema, eu não consigo fazer nada sem ter um barulhinho, assim, sabe? Se tiver tudo no silêncio, eu perco a concentração. O MOOC é focado nessas coisas de fazer a galera, ensinar a galera a estudar e se concentrar e tal. Deve estar se arrepiando ali, mas tipo, cara, eu preciso de um barulho. E aí eu tinha que fazer uns negócios do trabalho e tal. Liguei meu computador na sala e comecei a passar para ver que filme que estava passando. E aí estava passando o Karate Kid. E eu virei e falei assim, putz, meu, já tá no final. Tipo, você falou, mano, você já assistiu tipo, 55 vezes esse filme. Mas eu assisti de novo. E tava no final, assisti de novo. Então tem alguns filmes, tipo Velozes e Furiosos, Rambo, essas coisas assim. Eu sempre assisto todas as vezes. Só que o que acontece? O que eu percebo com relação a mim? Quanto mais tempo eu tenho para fazer as coisas, mais tempo eu fico nessa caixa do nada aí. Tipo, se você chegar para mim, cara, para daqui a pouco você tem que fazer um negócio, eu tenho certeza que vai sair muito melhor do que se você pedir algo para mim para daqui a um mês. Não adianta você achar que você me pediu um negócio para daqui a um mês e daqui 2 dias você... e aí, como que tá ficando? Cara, não tá, nem comecei. Tipo, é isso mesmo. E essa sempre foi a minha relação, tanto com o trabalho como com o estudo. Tá certo? Não tá certo? Enfim, não é isso que eu quero colocar aqui, mas pessoas que são como eu, vocês concordam que não interessa quanto tempo você tenha, o seu foco sempre vai ser... Tipo, o meu foco, eu trabalho com o meu foco enchendo minhas coisas, tipo, me enchendo de coisa para fazer. Tipo, quando eu tenho um monte de coisa para fazer, no trabalho mesmo, eu tenho um monte de coisa para resolver, um monte de coisa para terminar e tal. Cara, é uma atrás da outra. Eu coloco no e-mail lá, eu coloco os tasks lá. A coisa mais legal que tem é clicar na bandeirinha e fazer o tiquezinho, assim, tipo, fez, tá ligado? Então, enquanto eu tenho um monte de coisa ali naquele tasks, eu vou de uma para outra, de uma para outra, de uma para outra. Quando acaba, aí foi, entendeu? Aí acabou. Então, já para outras pessoas, funciona muito melhor na organização e tal, cronograma certinho. Só que para essas pessoas, o tempo não é um problema. Para essas pessoas, ela sabe exatamente qual é o espaço de tempo que ela tem para fazer as coisas para Deus, né? Então, assim, o tempo não é uma desculpa. Gente, se você funciona como eu funciono, lota seu dia. Tipo, por que eu falei aqui o exemplo da minha relação com a TV e a relação da Patrícia com a TV? A relação da Patrícia com a televisão é assim, para ela estar sentada na frente da televisão significa que ela está perdendo tempo. E isso não quando a gente fala muito esse negócio, a gente não, a TV perde tempo e tal. Não é por nada assim, a TV é o anticristo. Não é isso. Não é que ela acha que a TV é do demônio. Não é isso. Ela simplesmente acha que ela pode estar fazendo muitas outras coisas melhores e que vão fazer ela crescer do que ficar vendo televisão. E eu já não. Eu acho que eu tenho que ter a caixa do nada, como a Bruna falou ali. Então, assim, se você é como eu, que você acha que você tem que ter a caixa do nada, não use a caixa do nada. Tipo, use esse tempo para fazer as coisas para Deus. Então, quando as pessoas te chamarem para fazer algo para Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Coloque o serviço a Deus em primeiro lugar. Como eu falei, é uma humilde atitude que pode, cara, significar o tempo que a gente vai ficar lá amanhã, sabe? Tipo, vocês vão ver quem tiver a oportunidade de ir, vai ver o quão gostoso é, o quão legal é, o quanto você tem para acrescentar para aquelas crianças. Amém? Bom, Deus chamou a todos para servir, né? Não importa qual é a sua habilidade. E tem um outro detalhe, né? Como eu falei,
o amor, a gente deve servir pelo amor, por amor, não só por amor às pessoas, mas também por amor a Deus, ao que Deus fez por nós. Quem aqui já fez muito bem a uma pessoa? Tipo, cara, você tem um inimigaço, assim. Tipo, aquele cara que só quer te ver mal mesmo, assim. Você vê que a pessoa quer te puxar o tapete e tal. Ou, tipo, ela nunca fez não teve nenhuma atitude boa com você. Quem aqui já foi muito legal com uma pessoa assim? Normalmente, quando a gente tem uma atitude muito contrária à atitude que vem pra gente, né? Então, no caso da Raquel, tipo, cara, quando você tem uma atitude de, tipo, pegar a caneta da menina que todo mundo tá falando que te odeia e que realmente faz uma série de coisas para te enfrentar e para te jogar para baixo e tal. Normalmente, quando você tem uma atitude contrária, é um pouco o que ela falou ali. Tipo, mano, por que você está pegando a caneta para mim e está querendo me agradar? Né? E essas atitudes, elas evoluem para chegar ao ponto da pessoa, cara, não, tipo, o que você tem de diferente, né? Por que você trata assim? Eu acho que, claro, assim, no caso dela tem um processo ali de tipo, cara, a pessoa não gosta, sei lá por quê. Mas imagina que uma pessoa te fecha no trânsito. O pai da Isa já contou uma vez que tipo, que o cara fechou ele xingou e aí foi seguindo e não sei o que tal. E aí de repente ele mandou um Deus te abençoe pro cara e tipo, o cara se desarmou todo assim, sabe? Tipo, que eles pararam o carro, né? Acho que eles pararam o carro, eu não lembro. Mas assim, que o cara se desarmou todo. Então, quando você tem uma atitude de amor, uma atitude de glorificar a Deus através da sua vida, a resposta das pessoas ela acaba se tornando boa, ao invés de se tornar uma resposta ruim. Como a Raquel falou, no começo era muito, né, eram os dois olhos tortos, agora é só um. Né, eu tenho certeza que daqui a pouco Deus vai restaurar por completo tudo isso. E que aquela menina vai entender e vai ver a diferença que a Raquel tem para tratar das coisas. Né, que ela não tem, a gente não tem esse orgulho. Quando o Lamartine fala aquele negócio de tipo, no casamento você quer ser feliz ou você quer ter razão, não é só no casamento. Qualquer relacionamento nosso, ele é assim. Um relacionamento de amizade ou de inimizade, ele é muito assim. Tipo, cara, a Raquel tem todas as razões do mundo para não tratar bem e, cara, ok, entendeu? Mas isso é o que todo mundo faz. Quando a gente faz diferente, a gente também está servindo a Deus. A gente também está servindo ao Reino. Né? Você separar um tempo para ir lá no Madeirite estar com as crianças ou em algum outro, sair com o pessoal do Reação para entregar lanche para o pessoal aqui, também é uma atitude diferente. Né, ao invés de você estar com seus amigos, estar fazendo as coisas que alimentam a sua, entre aspas, a sua carne. Claro que a comunhão é muito importante, mas o que eu digo assim, as coisas desse mundo. Né? Quando a gente está se preocupando com as coisas desse mundo, muitas vezes é legal também. Né? Muitas vezes você também vai ser edificado através da vida do seu amigo. Mas quando você está fazendo as coisas para Deus, é diferente. É diferente a forma como a gente cresce. Como diz lá em 2 Coríntios 5,14, o amor de Deus, o amor de Cristo, ele nos constrange muito. Né? O amor que Cristo teve por nós, ele nos constrange. E não pensem que quem serve a Deus deixa de viver e se isola. Né? Então assim, não, eu só faço as coisas de Deus e tal, então quer dizer que eu sou um cara isolado, alienado, só... Não é isso. Gálatas 5, 13 e 14 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, quando Cristo veio, Ele veio para nos libertar, para que a gente não ficasse com uma visão obtusa da palavra, para que a gente não ficasse com uma visão obtusa de Deus, que Deus era só a lei, era cumprir a lei e tal. Então, Cristo ele veio para nos dar liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então assim, que a gente não use dessa liberdade que Cristo nos garantiu para alimentar somente a nossa carne, para alimentar somente as nossas vontades, o nosso querer. Claro, a gente vai fazer as coisas que a gente gosta, a gente vai fazer as coisas que a gente gosta. Eu gosto de
parar e assistir o jogo do meu time, gosto de ir no estádio, gosto de estar com os meus amigos, gosto também. Mas que ir ver o jogo do seu time no estádio, estar com seus amigos, a sua faculdade, o seu trabalho, que isso não seja o 100% do seu tempo, que isso não seja a razão de você não fazer nada, né? Isso não pode ser, porque sede antes, continuando aqui, né? Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você entrega para fazer algo de bom para alguém, quando você se entrega para fazer uma ação de servir a Deus, de glorificar o nome de Deus com um serviço, você nada mais está fazendo do que amando o próximo como a ti mesmo, porque você está entregando o seu tempo, o tempo que você poderia estar com seus amigos fazendo algo que você gosta, para Deus, né? Então você está amando aquele que está ali recebendo, que está se sentindo amado, como as crianças amanhã vão sentir toda a afetividade que a gente tem. A gente está dando o nosso melhor, o nosso tempo para eles. Então a gente está amando eles como a gente ama a gente. Porque eu gostaria também amanhã, ou algum outro dia que eu vou separar um tempo para fazer uma ação para Deus, eu gostaria também de estar com a minha família, de estar fazendo as coisas que me edificam, né? Então, quando Paulo está falando isso com Gálatas, também é um pouco nesse sentido. O amarás ao próximo como a ti mesmo, cara, também no seu tempo, né? Quando você entrega o seu tempo, você também está mostrando amor pelo próximo. Devemos servir por uma missão. Se mesmo tudo isso que a gente falou a respeito do amor ainda não incomodou, né? Ainda não, né? Tipo, cara, ainda não sinto isso, ainda não sei se eu quero, tal. Que seja pela missão que Deus nos deu. O que é missão? É a incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. Deus nos desafia a servir. Isaías 58, 6-12, diz o seguinte: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vire o nu ou cubras e não te esconda do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirás, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Então, o que o profeta está falando aqui é que, cara, se você fizer as coisas que Deus está te colocando, está te dando a oportunidade de fazer, restaurador de veredas, para que o país se torne habitado, reparador de brechas. Então pense que quando Paulo está falando lá, amarás o teu próximo como a ti mesmo, quando você se coloca na brecha, quando você se coloca à disposição de Deus, a fazer, a servir, é isso que você faz com a vida das pessoas. Você vai tornar aquela pessoa que talvez não tinha nenhum relacionamento de amor, não tinha nenhuma, como que eu posso dizer, nenhum input de amor,
para que ela tenha, para que ela conheça como é o amor de Deus. Para que ela saiba que, mesmo que no mundo ela não tenha nenhuma relação de afetividade com ninguém, talvez, a gente não sabe, né, o que essas crianças já passaram. A gente não sabe o que a pessoa que está do seu lado, no seu colégio ou no seu trabalho já passou. Talvez a única oportunidade que ela tenha de receber algo de bom seja no relacionamento dela com você. E quando você escolhe nesse momento servir a Deus, ou seja, fazer a vontade dEle, ou seja, amar o teu próximo, é isso que você faz. Você fecha as brechas, você torna aquele coração que antes era inabitável, aquele coração que antes não conseguia sentir nada por ninguém, um coração novo, um coração restaurado. Então, essa é a missão que Deus colocou para a gente. A gente tem que agradecer todos os dias da gente ter a oportunidade de ouvir a palavra, da gente ter a liberdade de ouvir a palavra, da gente ter a liberdade de buscar a palavra. E como que a gente está usando isso, né? De que forma? John Wesley, que foi um dos fundadores do movimento metodista, falou o seguinte: faça todo o bem que puder, com todos os meios que tiver, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares que estiver, para todas as pessoas que precisar, enquanto puder. Eu achei legal porque é o que eu estou falando desde o começo da palavra. Não é só na ação do reação, mas também é na ação do reação. Mas também é em todos os lugares, em todo momento que eu puder. A gente tem que fazer o nosso melhor. Tem uma outra frase que eu separei aqui, que eu achei muito legal. Aqui. Que é possível você oferecer algo de bom sem você amar. Mas é impossível você amar sem oferecer. Então, quando a gente pensa nesses dois pontos que eu falei aqui, que a gente tem uma missão, que foi isso que Deus falou em Isaías, e que a gente deve fazer por amor, e uma vez que a gente ama, a gente oferece. Então é em cima disso que eu quero incentivar vocês, e eu quero fazer vocês pensarem na vida de vocês, como que você pode servir mais a Deus, né? E o servir mais a Deus é a reação, mas o servir mais a Deus é a sua vida, o tempo todo. Como o exemplo que a Raquel deu lá, tipo, ela não precisava, mas ela continua. E eu tenho certeza que vai chegar o momento da restauração completa desse relacionamento. E como será que o mundo enxerga quem serve? Como será que o mundo vê isso, né? A gente ainda tem muito preconceito com relação à igreja evangélica, tal, aos crentes que são os bitolados. Ainda tem, né? Muita gente já desconstruiu esse tipo de visão, mas ainda tem um pouco, né? Ainda mais como até, desculpa, Raquel, vou ficar te falando toda hora do seu exemplo, mas ainda mais como ela colocou ali, da onde surgiu todo o problema, né? Que foi uma discussão sobre o liberalismo que está no mundo hoje e tal. A gente acaba tendo dificuldade muito mais nesse ponto do que efetivamente no preconceito em si com a igreja. E a gente vai ser confrontado com relação a essas coisas o tempo inteiro. Assim como a gente vê os pastores aí na TV, qualquer pastor que o cara se declara um pastor e ele vai dar uma entrevista tal, cara, as primeiras perguntas são essas. Tipo, é o aborto, é o homossexualismo, é isso, é aquilo. Então, o mundo ainda tem um preconceito muito grande com quem está aqui dentro, com quem está vivendo isso. Mas como será que o mundo mesmo, o próprio mundo enxerga a quem serve, o serviço em si? Eu vi até que tem bastante gente já que trabalha aqui, que já está no mercado de trabalho. E uma coisa que tem mudado bastante hoje em dia
Eu acho que desde que eu comecei a trabalhar já era um pouco assim, mas isso tem se acentuado ainda mais. As empresas hoje em dia elas estão muito mais preocupadas com o seu bem mais precioso. A empresa entendeu hoje que o bem mais precioso dela são as pessoas, é o capital humano. Então, empresas excelentes, elas são feitas de pessoas excelentes. O que seria de uma Apple, não discutindo o Steve Jobs como gestor, mas o Steve Jobs como pessoa inovadora, empreendedora? O que seria da Apple sem o Steve Jobs, que pensa no iPhone há 30 anos? Então, hoje em dia, a forma como as empresas são constituídas depende muito das pessoas. Então, hoje em dia, se valoriza muito dentro das empresas o relacionamento. Como que você se relaciona? Como que você para tratar das pessoas? E aí eu fui procurar algum estudo, alguma coisa que falasse a respeito disso. Eu achei uma matéria bem interessante de uma revista de business que sempre fala sobre negócio, que é a Exame, que ela cita 10 características do líder do futuro. Então, 10 características que as empresas vão buscar em pessoas que elas querem para ser os seus líderes no futuro. Como será que são essas características? Então vamos lá. Primeira, ser um líder atuante. Então hoje em dia acabou o chefão. Sabe, aquele cara sentado na sala fechada, com uma cadeira gigantona tal, que chega lá e fica só dando ordem. Pra vocês terem uma ideia, a empresa que eu trabalho, hoje em dia, não tem mais sala, ninguém tem mais sala. Eles chamam o conceito é o Smart Office, que eles chamam. Você não tem sala, você não tem mesa, todas as áreas têm menos lugares do que a quantidade de funcionários, ou seja, algum dia cada dia da semana alguma pessoa não tem que estar lá, tem que fazer um home office, tem que ficar em casa trabalhando de casa. Então, o ambiente de trabalho nas empresas tem mudado muito, Até isso ainda quando eu entrei, cara, o meu chefe ele tinha a sala dele separado, segregado ali, ele não tinha tanta interação com todas as pessoas da equipe. Hoje em dia, uma hora ele está sentado do meu lado, outra hora ele está sentado do lado do outro. Ele tem uma mesa do mesmo tamanho da minha. Ele não tem gaveta na mesa dele. Ele também vai lá, pega as coisas dele no final do dia, coloca dentro de um armarinho lá, que ele fecha tal. Então, assim, as empresas, elas estão mudando um pouco essa visão do chefe, o cara que você tem medo de sentar junto e tal, Então, a primeira característica que colocou foi ser um líder atuante. E aí o que eles falam é o seguinte: um líder que trabalha junto, que traz o desenvolvimento para a sua equipe, que é admirado pela sua equipe. Ou seja, um líder que serve. Então, a primeira característica que as empresas estão buscando já é um líder que serve, é um líder que seja atuante. E por que eu estou falando do líder aqui, acho que todo mundo tem as suas ambições de carreira, mas hoje em dia ainda é considerado as pessoas de sucesso quem estão à frente das empresas, quem são os cabeças e tal, quem são os líderes. Então é esse tipo de pessoa que eles estão buscando, que terão sucesso no futuro. Então, o líder que trabalha junto, então é um líder que serve. Segundo, o líder que assume as responsabilidades. E o que eles falam com o líder? O que eles querem dizer com um líder que assume as responsabilidades? Um líder que toma a frente de sua equipe, que retira os obstáculos para o desenvolvimento da sua equipe, para que os membros da equipe alcancem o sucesso. De novo, um líder que serve. Estão vendo? É sempre o serviço. Então, algo que desde Isaías já estava se falando lá, que você tem que servir, que você tem que fazer e tal, as empresas também estão descobrindo agora. Entender sobre as tecnologias. A terceira característica. Aí vocês vão falar, entender sobre as tecnologias não está na Bíblia, Não, aí não está. Mas aí quando você vai ver o que a revista disse com esse entender sobre as tecnologias, ela estava falando do líder que ele
ele pensa fora, que ele quer aprender aquilo que a sua equipe está fazendo, para que ele seja parte daquela equipe. Um líder que quer fazer algo diferente fora da caixa. Eu vou dar um exemplo. Cara, tinha uma empresa muito grande que um amigo meu trabalhava. Logo que a gente começou no mercado de trabalho, cara, para vocês terem uma ideia, o presidente dessa empresa, ele não tinha computador na época. Na época, tipo, 2006, nem faz tanto tempo assim, faz 10 anos. Tipo, ele não usava computador. 2006, todo mundo já usava computador. Tipo, ele ia lá, como que ele recebia os e-mails? Porque ele recebia e-mails. A secretária recebia os e-mails, imprimia tudo, levava para a sala dele, ele respondia à mão, ela ia lá, escrevia o e-mail para ele e mandava. Cara, não é brincadeira. Não é brincadeira, era assim. Tipo, as pessoas iam fazer apresentação para ele, ou ele ia fazer alguma apresentação, imprimia toda a apresentação, sentava com ele ajustava lá o PowerPoint impresso, e aí depois ele ia apresentar. Tipo, hoje, isso parece algo muito absurdo, muito viagem, mas, cara, era o presidente, em 2006, nem está tão longe assim. Todo mundo lembra de 2006 aqui, né? Todo mundo? Todo mundo? Então, quem serve, e o que a gente tira aqui? O que as empresas estão buscando aqui? Quem serve está disposto até a limpar os pés mais sujos, que foi o que Jesus fez. Então, um líder de hoje, ele não é o chefão que chega lá e manda. O líder de hoje, ele está disposto a fazer qualquer coisa. É isso que a empresa está buscando. O líder de hoje, se ele precisar ficar na fila da impressora, ele vai ficar, não tem problema nenhum. É isso que as empresas estão procurando. Quarta característica, liderar pelo exemplo. O gestor deve ser o primeiro a mostrar bom comportamento, nunca agir pelo impulso e servir sempre como exemplo para a sua equipe. Faça todo o bem que você puder. É serviço, de novo, né? Então, o líder que as empresas estão buscando, ele tem que servir também. Pedir ajuda se necessário. É a quinta característica. Admitir que está errado, que não sabe o que precisa, que não sabe e que precisa de ajuda da sua equipe. Humildade. Então, assim, você vê que as coisas vão se repetindo e tudo vai de encontro com aquilo que a gente falou sobre o serviço. Esse tipo de coisa que a gente vai fazer da ação junto com o pessoal do Reação faz com que a gente aprenda uma série de coisas. Como eu falei no começo, o servir não é um título. Servir é um modo de vida. E quando você serve, aquilo vira efetivamente um modo de vida. Aquilo passa a não ser mais algo que você lembra, tipo, cara, preciso fazer alguma coisa pelas crianças da comunidade. Preciso fazer alguma coisa pelo pessoal que está na rua. Muda disso, né? Não é mais isso. Mas agora é algo que está no seu dia a dia. É algo que você faz o tempo inteiro, seja dentro da igreja, seja dentro da sua casa, dentro do seu colégio ou no seu trabalho. Acreditar na inteligência coletiva. Estimular a equipe e desenvolver o que cada um tem de melhor. Servir ao próximo, de novo. O líder que as empresas estão procurando, por isso que eu falei que eu ia falar sobre serviço, também pensando um pouco sobre a vida de vocês daqui para frente, o líder que as empresas estão procurando são líderes que se preocupam com a sua equipe, que se preocupam com os relacionamentos com as pessoas que estão à sua volta. É um líder que esteja disposto a servir. Esses são os líderes que que as empresas estão procurando. Essa matéria, gente, é de 2015. Então, você vê, não é tão velha, mas já tem um tempo. Então, assim, as empresas já estão nesse sentido.
Apesar de estar falando que é o líder do futuro, já estão. E muito provável que quando vocês, alguns de vocês, né, eu já estou, mas quando alguns de vocês chegarem no mercado de trabalho, esse vai ser o perfil que vai estar sendo procurado. Muito mais do que falar inglês ou ter um MBA, coisas desse tipo, talvez já vão ser pré-requisitos. Mas esse tipo de atitude, que não são coisas que você aprende na escola, são coisas que Deus coloca no seu coração. São coisas que a Bíblia nos ensina. E são coisas que muitas pessoas não têm a oportunidade. Então, isso pode ser também um diferencial para vocês. Ser um tomador de decisão. Fazer os questionamentos corretos, buscando o desenvolvimento de todos à sua volta. Gerar novas ideias e mostrar como tomar decisões. Servir. Então, é sempre ensinando alguém, sempre disposto a ajudar alguém. Quem já trabalha sabe que nem todo mundo que está na sua equipe está ao seu favor. Mesmo quando você é o chefe, mesmo quando você for o líder. Cara, eu vejo assim, as pessoas entrando na empresa e já querendo ser o cabeça e tal, e vão passando por cima de todo mundo. Então, quando a gente está falando todas essas características aqui, não é só porque você é o líder que todo mundo vai estar ao seu lado, vai estar te apoiando. Não, muitas vezes não vão estar. Muitas vezes você vai ter que passar por cima do seu orgulho, passar por cima do que você entende que é correto, para que você tenha essas características e muito mais do que isso, muito mais do que, cara, me encaixar uma característica que a empresa quer, muito mais do que isso, que a gente esteja agradando a Deus. Saber reconhecer os méritos, reconhecer o bom trabalho, ou seja, servir de novo. Oferecer feedback, se reunir e investir o seu tempo com a equipe para trazer o desenvolvimento pessoal e profissional. Onde eu trabalho a gente faz isso. E cara, é um tempo que o líder não precisa ter, o chefe não precisa, né? Então, de novo, servir. Reconhecer os limites das pessoas. O líder deve reconhecer até onde pode forçar com cada um de sua equipe. Mais uma vez, parar, olhar como são os membros da sua equipe e servir. Porque você vai estar colocando, não vai estar colocando as pessoas numa roubada, vamos dizer assim. Então vocês conseguiram entender o que eu quero dizer com tudo isso? Né? Então a gente começou falando de servir e amar ao próximo e tal, e agora a gente está falando sobre características dos líderes de uma empresa e tal. Então vocês devem estar pensando assim, pô, então, além de agradar a Deus, glorificar o nome dEle, as pessoas sentirem o amor de Deus através da minha vida, além de tudo isso, Deus ainda está me preparando para o meu ambiente de trabalho? Sim, por que não? Quando a gente lê lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, é esse tipo de coisa que acontece. É esse tipo de coisa que Deus faz. Claro que eu não estou falando tudo isso, e eu não estou falando assim, cara, a gente tem que servir, a gente tem que ir lá no Madeirite, a gente tem que ajudar o pessoal aqui da rua. Eu não estou falando que a gente tem que fazer todas essas coisas para depois eu colocar lá no meu currículo e isso ser algo diferencial no meu currículo. Não, não é isso. Eu só estou falando que, cara, busca em primeiro lugar as coisas de Deus, que Ele está cuidando de todo o resto. Quando... Saúde. Quando a gente vê os costumes dos antigos lá no Velho Testamento, que as mulheres ficavam separadas, a própria circuncisão, a gente pensa que é só algo que Deus estava pedindo para o pessoal cumprir. Mas não, a gente já falou diversas vezes, o Fê já trouxe uma vez que a incidência de câncer de colo de útero das judias é muito menor do que o restante da população, porque a circuncisão traz higiene. Então, quando a gente faz as coisas de Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar,
as demais coisas são acrescentadas, entenderam? Eu, há pouco tempo atrás, participei de um processo seletivo dentro da empresa. E aí, quando acabou o processo, e eles me escolheram para a vaga e tal, o gestor, ele virou para mim e falou assim, cara, e eu falei, né, tudo que... Eles perguntam muito sobre os seus hobbies, como você é fora tal da empresa. E eu falo para todo mundo, tipo, o meu currículo não é algo que salta os olhos. Tipo, eu não tenho nenhuma pós-graduação, não tenho MBA, nada assim. Eu estou há muito tempo só fazendo o que eu faço. E aí ele falou assim, cara, sabe o que me fez também, né, que ajudou na minha decisão? Foi saber que você tem algo fora daqui. Que tipo, as coisas, você faz coisas fora daqui, você se preocupa com coisas fora daqui. Por mais que, sei lá, ele não me falou se ele tem uma religião, se ele é cristão ou se ele não é. Por mais que ele não seja. Mas ele buscou essas características aqui, um pouco. Tipo, como será que essa pessoa se relaciona com as pessoas, né? Com os diferentes tipos de pessoa. Então, mais uma vez, eu quero que vocês entendam que eu não tenho que fazer nada buscando o meu desenvolvimento, buscando uma posição de carreira melhor. Não, não é isso. Eu só estou falando para vocês o que está escrito aqui em Mateus 6,33. Coloca Deus em primeiro lugar, que Ele vai cuidar de todas as outras coisas. Não precisa ficar inquieto com o seu trabalho. Ah, não vou me dedicar ao meu trabalho no final de semana porque eu vou estar fazendo... Não, cara. Seu final de semana, seu tempo de descanso, a empresa prevê isso. Não tem problema nenhum. Dentro do seu trabalho, você exercitar esse tipo de relacionamento, esse serviço, esse servir que eu digo na sua vida, você exercitar isso dentro do seu trabalho, dentro do seu colégio. O importante é, quando a gente diz que o servir, ele não é um título, ele é um modo de vida, e um modo de vida a gente só alcança exercitando. A gente só alcança com repetição. É repetição, é repetição, é repetição. Eu, apesar de agora eu não estar eu tá fora de forma, né? Eu sempre gostei muito de academia, de malhar e tal. E cara, eu fico anos sem malhar, igual agora com o nascimento, quando a Patrícia engravidou, e aí depois com o nascimento da Beatriz, ficou bem difícil arrumar tempo para isso. Mas eu já estou acostumado com a dinâmica de academia e tal. Então quando você começa a fazer, cara, você pega muito rápido. Tipo, muito rápido eu já consigo ficar horas na academia. Muito rápido eu me desenvolvo nos exercícios. Muito rápido, enfim. Quanto mais você exercita, mais aquilo fica marcado dentro de você. Quanto mais você exercitar servir a Deus, mais aquilo vai ficar marcado dentro de você. Mais aquilo vai deixar de ser algo que você pensa e fala, putz, agora eu tenho que falar um Deus abençoe para essa pessoa. E aquilo vai ficando natural, e vai ficando natural. E você dá uma resposta positiva para um impulso negativo de alguém, fica natural. Amém? E para concluir, eu queria ler novamente Lucas 22, 27. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem serve. Então quem é maior, gente, naquela época? Pensem naquela época. Hoje em dia a gente já consegue enxergar, mas pense naquela época, onde você tinha uma segregação até maior. Quem é maior? Naturalmente é quem é servido, né? Se alguém te fizesse uma pergunta dessa, e não fosse Jesus, e fosse num conceito fora da Bíblia, tipo, cara, quem é mais importante na sociedade? O cara que está ali na mesa sendo servido ou aquele cara que está servindo quem está ali na mesa? Então, naturalmente, o que é servido? Ele é um rei, ele é uma autoridade, ele é um príncipe, ou, no mínimo, ele está ali numa posição
de ser servido. Como você vai comparar a pessoa que está ali na mesa a uma pessoa que está ali numa posição de criado, né? Jesus diz que ele é quem serve e não quem é servido. Isso sugere que se nós entendemos que Jesus é alguém que deve ser seguido, é alguém que espiritualmente é muito grande, então seguir também o exemplo de Jesus no serviço. Não só nas palavras e na forma, também no serviço. Ele é como o que serve a mesa, o que lava os pés dos convidados. Ele é a maior de todas as autoridades, mas ele é a mais humilde. Como ele mesmo diz, ele é o primeiro a servir. No mesmo momento ali, em João 13, de 13 a 15, Jesus diz: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então assim, são dois momentos diferentes no mesmo momento. Aqui é a última ceia, Jesus falando com os apóstolos, e na mesa ele fala sobre servir, e antes disso ele já tinha lavado os pés de cada um, e aí ele fala: como eu vos fiz, façais vós também. Então, os últimos atos de Jesus, os últimos ensinamentos que ele queria passar para aqueles apóstolos, é que a gente deve sim servir. E aí a gente vê a importância do serviço para Jesus e para Deus. Então que não só amanhã a gente possa fazer da nossa vida um serviço a Deus. Essa atitude humilde que agrada tanto a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar essa palavra no Teu altar, Senhor. Ô Paizinho querido, obrigado, Papai, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado por termos liberdade, Senhor, de Te buscar, Senhor. Ô Paizinho querido, que nós possamos fazer muito proveito, Paizinho querido, de tudo que o Senhor tem a nos ensinar. Ô Papai, que amanhã, nessa ação que nós iremos fazer com o pessoal do Reação, Pai, que seja uma bênção, Senhor, que todos os jovens que estiverem lá, Senhor, que eles também sejam abençoados, Senhor. Ô Paizinho querido, que nós possamos cada vez mais, Senhor, nos ser estimulados a Te servir, Senhor. Ô Paizinho querido, nós não estamos lá para agradar aquelas crianças, ou aqueles pais, ou aquelas pessoas que vão nos ver ali, Senhor. Assim como nós não estamos nesse mundo para agradar ninguém, Senhor. Ninguém de carne, Senhor. Ninguém que, Paizinho querido, possa nos avaliar, Senhor. Nós não estamos aqui para isso, Senhor. Que cada um dos Teus filhinhos aqui, Senhor, possa ser servidor, fazer o seu serviço, simplesmente para glorificar o Teu nome, Senhor. Ô Paizinho querido, que como nós vimos aqui, Senhor, o Senhor cuida de todas as coisas, Paizinho querido. Ô Papai, então não é o tempo que é escasso, não é a força de vontade, não é o nosso trabalho, Senhor. O Senhor cuida de todas essas coisas, Senhor, quando nós nos colocamos na brecha, quando nós colocamos a Ti em primeiro lugar, Senhor. Ô Paizinho querido, abençoe a vida dos Teus filhos, Senhor. Ô Papai, que eles possam cada dia mais, Senhor, como nós falamos aqui, viver o serviço, Senhor. Viver o servir ao próximo, Paizinho querido. Ô Senhor, eu tenho certeza que eles têm o coração cheio de amor, cheio de Ti, Senhor, porque o Teu Espírito Santo é amor, Senhor. Ô Papai, que eles possam declarar esse amor a esse mundo tão carente de amor, Senhor. Ô Paizinho querido, nós vemos que mesmo os mais capacitados, Senhor, talvez não tinham esse amor tão grande como que o Senhor tem por nós, Senhor. Ô Paizinho querido, que os Teus jovens saiam daqui hoje, Senhor, tendo a certeza que eles podem servir, Senhor, aonde quer que eles estejam, com quem eles estejam, Pai.
Ô Senhor, abençoe o restante do sábado, Senhor, abençoe o domingo, Paizinho querido, que, Senhor, a gente possa fazer a diferença no Madeirite amanhã, Paizinho querido. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, gente. Boa noite.